Começando de novo, Shalom, meu povo. Nós encerramos essa temporada aí dos 90 dias, que foram gravados 38, que deve ter sido uns 200, mas a gente começa agora uma temporada de 14 dias até a Páscoa. Hoje começa o ano novo, e aí a gente vai até a Páscoa e celebramos a Páscoa junto, aqueles que forem celebrar, né? E depois da Páscoa, nós começamos os 50 dias aí de Pentecoste, da contagem do homem. E passamos, depois disso, para a questão de um recesso, né? Amém. Poderia, assim, só você não poderia me lembrar também, que normalmente eu esqueço no final. E, deixa eu ver aqui. Começa hoje. Começa hoje às 18, né? Às 18 começa, então, primeiro de Nissan. E aí eu quero ir mesclando uma palavra do mês, nesses 14 dias, queremos fazer um apontamento aí para a palavra do mês, apontando para Páscoa e depois apontando para Pentecoste. Então vai ser uma jornada aí, se colocarmos, de 64 dias. Bem? Simbora, está todo mundo pronto? Já vamos passar aquele jejumzinho básico, o jejumzinho, né? Que rolou tudo aqui. Não tem problema não, Divina. Se a net cair, nós ora para levantar. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Né? Segundo as Escrituras, não sei onde está. Se não está escrito na Bíblia, pode colocar lá que é bom. A gente vai orando para a tua net não ficar caindo. Essas net que tropeçam. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos pela tua bondade, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós oramos hoje, Senhor, pedindo que o Senhor venha a quebrar todas as estruturas mentais, as fortalezas que faz com que os teus filhos não venham entender com o espírito, mas sim somente com a razão. Nós declaramos que os teus filhos entenderão no espírito e as flechas, Senhor, do Senhor será lançada contra os nossos inimigos. Nós declaramos que os teus filhos serão salvos, protegidos. Nós proclamamos que haverá saúde e prosperidade na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Então eu quero já começar com o Êxodo, capítulo 12. Então lembrando, a palavra do mês, esse mês, ela vai ser fracionada nesses 14 dias. Nós queremos trabalhar, e eu quero esse ano trabalhar de uma forma um pouco diferente. Nós estamos entrando no ano de 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 e 5.000. Nós estamos pegando um ano de 5.785. Como a gente já veio trabalhando a questão da década, ou seja, a década de 80 no calendário hebraico e a década de 20 no calendário romano. Mas olhando para a década de 80, a palavra P, ou a letra P, ela tem o sentido de ouvir e proclamar, ou seja, é aquele que ouve do céu e ele então proclama. E 5 vai falar das janelas de revelação. Então é um tempo de proclamar segundo a revelação do Senhor. Os ministérios, ou seja, é o tempo de equipar ou de trazer a questão ministerial à tona. O ministério fala da mão dos 5 ministérios, né? Por isso 5 vai falar sempre dessa questão ministerial. Nesse ponto,
nós vamos entender que estamos em um tempo de preparação. Para mim, esse é um ano de preparação. Preparação para quê? Irmão, nós sabemos que é, aí eu não sei, mas a questão do, do ouvir ou da preparação, como eu estava dizendo, nós entendemos que precisamos preparar nossa casa para tudo aquilo que está vindo. Eu tenho percebido e entendido que precisamos preparar nossa casa para tudo que está acontecendo. As coisas não estão indo bem. Nós sabemos disso. No mundo, as coisas não estão indo bem. Uma questão global, uma atmosfera global não está indo bem. Eu não sei se vocês têm sentido, mas há uma opressão violenta. Esse ano começou de uma forma como nunca eu tinha visto, de forma opressiva. Há um sentido espiritual muito, muito, muito profundo nesse sentido, nessa questão de arrancar as pessoas do posicionamento. Na verdade, nós começamos a falar desde o ano passado acerca disso, né? Dessa voz que estava clamando, a voz da sepultura. Entenda, irmãos, que esse derramar de sangue desde 2020 não é normal. Na verdade, o que nós estamos vendo é o sangue derramado das guerras abre a boca da sepultura para poder, então, fortalecer os espíritos de morte. Então, nós estamos vendo aí os espíritos de morte bem fortalecidos nessa temporada. E por isso essa pressão como nunca vimos. Porém, nós sabemos que o Senhor sempre nos dá escape. Por isso, nesses 14 dias, eu quero que você sempre, quando você vir, né, na oração, você coloque o teu óleo, pega um óleo de unção, ou compre um óleo de unção, ou um azeite de oliva, ou pega aí um óleo, né, óleo diesel, brincadeira, irmão, senão vai que os irmãos acreditam, né? Pega um olhinho aí de unção e você vai passar, todos os dias nós vamos passar no nosso cabeção para poder, então, eu tenho entendido que nós precisamos quebrar as estruturas mentais, porque há um ataque na mente, um ataque de desistência, um ataque de ira, um ataque. é, é, a palavra seria isso, desistência. Para mim, a palavra dessa estação é desistência. As pessoas estão querendo desistir, desistir da fé, desistir da família, desistir dos princípios, desistir da vida. Então, o que nós estamos vendo é um ataque da desistência. E nós precisamos tomar o poder da ressurreição, porque nós não temos o espírito da covardia, mas nós temos o espírito que clama dentro de nós, Abba. Então há um ataque interno, a guerra é interna. E nós já temos proclamado isso desde desde 2020, na verdade, nós vemos pontuando. Por que a gente veio com essa questão dos jejuns, dos jejuns, dos jejuns? Porque esses são os ataques de Jezabel, que entorpece a mente e faz com que as pessoas queiram desistir das coisas. Mas vamos lá. Todo mundo aí abriu Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, ele diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, aqui já começamos a entender o seguinte. Depois, vamos retroceder um pouquinho aqui. No capítulo 11, nós temos 10 versículos do capítulo 11.
onde o Senhor anuncia a 10ª praga. Nós vemos o capítulo 10, no verso 21, a 9ª praga, que era trevas profunda. Então veja, veio as trevas, e no capítulo 11, nós vamos ver então que o Senhor anuncia a 10ª praga. Vamos ler o capítulo 11 aqui. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também, o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios de Israel. Então, todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue. E depois disto, saireis. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então, disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saísses da sua terra os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão nas ambas ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em comerdes. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, a perna e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até o animal. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia, tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisas levedada
desde o primeiro dia até o sétimo dia. Essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao sétimo tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardar, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães ázimos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por esses 7 dias, não se ache fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés os anciões e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa do Senhor. Veja só, irmãos. Hoje eu quero pontuar um negócio aqui. Logo que começa o primeiro mês, o Senhor então está pontuando, e ali era o primeiro dia do primeiro mês. Se entendemos que ele já estava dizendo agora, daqui 10 dias, vocês separam o cordeiro e depois, no 14º dia, vocês imolam o cordeiro. Por quê? Porque haverá livramento dos primogênitos. Às vezes nós não entendemos e também não pegamos a raiz da coisa. Nós ficamos tão presos ao cerimonial que não entendemos o que o Senhor estava fazendo. Nós ficamos presos tanta cultura. Nós queremos replicar tanta cultura ou replicar uma cerimônia que não entendemos o propósito. O Senhor ele estava trazendo juízo aos primogênitos. E o Senhor estava dizendo, agora, vocês têm 14 dias para preparar a casa de vocês, para que eu não passe visitando a casa de vocês como eu visito a casa dos ímpios. Preste atenção nisso, irmãos. O Senhor ele traz essa palavra e eu coloco essa palavra diante de vocês. Se vocês perceberem, agora começa uma onda de enfermidade, uma onda de doenças, uma onda de destruição, uma onda de quebra, uma onda de instabilidade. E o Senhor está dizendo, traga alinhamento sobre a tua casa, porque eu vou passar, mas eu vou pedir para que vocês guardem o primogênito de vocês. A primeira semente de todo mundo vai ser sepultada. A primeira semente de todo mundo vai ser ceifado. Os projetos de todo mundo agora passa pelo poder da morte. Todas as primeiras sementes, os projetos, os intentos, aquilo que eles vão gerando, a casa, começa a passar por um processo de sepultura. Mas o Senhor diz, mas sobre a tua casa, não. A tua casa não será assim. Mas o Senhor não disse, olha, eu vou fazer separação entre o justo e o ímpio, vou fazer separação entre o egípcio e o israelense. Olha, fica de boa, fica de boa. Não, não. Ele diz, prepare a tua casa. No 10º dia, você traz o cordeiro para dentro da tua casa. No 14º dia, todos estejam em casa. Ninguém fora de casa. Todos estejam assentados na mesa, fazendo o ato e lembrando do cordeiro. Ou seja, esse sangue é o sangue da remissão. Então, traga todos para casa. Então, nós começamos o primeiro mês do ano. Nós começamos o primeiro dia do ano. Nós começamos essa primeira temporada, o Senhor dizendo, prepare a tua casa. Prepare a tua casa para aquilo que virá. Prepare a tua casa para as coisas que virão. Prepare. Porque no 10º dia você traz o cordeiro? Porque o cordeiro só pode entrar na minha casa depois que os mandamentos do Senhor estabeleceram na minha casa. O cordeiro não se assenta na mesa da minha casa se a minha casa está sem princípios. O cordeiro não faz aliança com quem não tem aliança. O cordeiro não estabelece aliança para pessoas que não andam em aliança. A desonra é aquilo que afasta o cordeiro de mim. A honra é aquilo que afasta, que atrai o cordeiro para dentro da minha casa. Então ele começa dizendo, olha, que a tua casa seja primeiro uma casa de honra. Aí sim o cordeiro se assenta nessa casa.
Aí sim o cordeiro entra e se estabelece na mesa dessa casa. Por isso ele começa dizendo, ao 10º dia, você traga um cordeiro. Mas o que eu quero fitar hoje, e trazendo para a palavra do tempo e estação, veja só, olhe como isso é muito pertinente. Quem está na frente? Quem é a primeira tribo? Quem é a primeira tribo que se estabelece? Quando nós olhamos em Números, capítulo 2, e o Senhor começa a falar da ordem, da marcha, ele diz o seguinte: os que se acamparem ao lado oriental para o nascer serão o estandarte do arraial de Judá, segundo a sua turma, e Nasson, filho de Aminadab, segundo o príncipe dos filhos de Judá. Então preste atenção, Judá ia na frente. A palavra aqui é Judá, e essa palavra ela procede da palavra Yadar, que significa aquele que joga, aquele que atira, aquele que lança. E essa palavra vem da palavra Adar, que é estender as mãos. E essa palavra, então, ela vem dessa característica, aquele que estende os frutos da minha mão. Se você lembrar um pouquinho, você vai entender que o primeiro filho de Judá foi mau diante do Senhor. O segundo filho foi mau diante do Senhor. E o terceiro filho, ele quase também, ou seja, ele saiu do propósito da aliança. Na verdade, Judá, ele perde uma conexão. Nós sempre falamos de Judá, e Judá, e Judá, adoração, mas nesse ano eu quero levar vocês a entender as falhas dessas tribos, porque esse, para mim, é o ano da preparação. E eu começo a preparar a minha casa. Agora, veja só isso daqui, irmãos. Essa é uma coisa que eu tenho batido aqui na igreja local. Esses dias, ajuntamos com a igreja e falei, olha, a igreja não será prótese de ninguém. A igreja não pode ser uma prótese. A igreja, ela tem que ser orgânica e original. Nós não podemos ser uma prótese na vida das pessoas. E eu te explico por quê. Veja, um pai e uma mãe não senta mais para ensinar os filhos a palavra do Senhor. E o que nós fazemos na igreja? Discipulado. Preparamos o ambiente de discipulado, preparamos um ambiente de estudo, aonde nós vamos ser a prótese dessa casa, aonde nós vamos fazer o papel de um pai e de uma mãe, porque eles não fazem, são irresponsáveis em ensinar os seus filhos o caminho que deve andar, mas a igreja pega a responsabilidade, agora nós vamos ensinar essa geração. E aí nós não entendemos por que a igreja está de mal a pior, porque você não pode colocar remendo novo em pano velho. Se as estruturas estão quebradas, não adianta vir avivamento. E por que os avivamentos sempre foram tragados, destruídos, anulados, desfeitos? Por que os avivamentos sempre foram manchados e maculados? Porque sempre os moveres espirituais acabaram em tragédia, e eu digo isso. Por que todos os moveres, eles simplesmente se derreteram no meio das gerações? Porque nós colocamos remendo em estruturas velhas. Quando o Senhor Jesus ele diz assim para os discípulos, não é assim que se jejua, porque os discípulos dizem, Senhor, olha, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, eles ensinam, né, a orar e jejuar. E o Senhor diz, não se coloca remendo de pano, coloca remendo novo em pano velho. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não pode trazer uma adaptação. E a igreja hoje tem sido um agente adaptativo. Nós não estamos ensinando a casa a fazer as coisas, nós estamos fazendo o serviço da casa. E o Senhor disse, no primeiro dia, começa o tempo, e esse é o tempo de preparar a tua casa para tudo aquilo que virá. A igreja não será responsável pela tua casa. O pastor não é responsável pela tua casa. O apóstolo não é responsável pela tua casa. Ninguém é responsável pela tua casa. Você prepara o cordeiro
para entrar dentro da tua casa. Você prepara a tua casa para receber o cordeiro. E os teus filhos se assentarão na mesa. Porque aqui é livre o teu primogênito da morte. O Senhor não disse, eu vou livrar. O Senhor disse, a casa que tiver o sangue, essa casa será livre da morte. O Senhor não puxa a responsabilidade para ele, mas o Senhor traz a responsabilidade para casa, dizendo, a casa aonde tiver o sangue, essa casa vai ser poupada. Então não era mais responsabilidade do Senhor, era responsabilidade da casa. Então nós começamos esse primeiro dia. E eu começo chamando vocês para um tempo. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. Eu não consigo transformar o que eu não estou conectado. Eu não consigo transformar aquilo que eu não tenho afeição. Eu não consigo transformar aquilo que eu não tenho empatia. O problema é que nós estamos tentando falar de transformação, de batalha espiritual. Vamos lá, batalha espiritual. Mas você gosta mesmo da tua cidade? Você ama a tua cidade ou você só vê defeito nela? Você realmente investiria? E se você hoje tivesse R$ 1 milhão, você continuaria morando nesse lugar? Está tomando café aqui? Entende isso? Aí você vai falar de transformação de uma coisa que nem conexão você tem. Você vai falar de transformação, que você está orando para transformação, se nem gostar daquele lugar você tem, nem raízes você tem ali. Na verdade, a questão principal é que muitas vezes nós não vemos a hora de sair dos lugares que eu estou. Entendeu? Segundo ponto. Eu falo tanto de transformar. Olha, apóstolo, eu preciso que o Senhor transforme a minha casa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você gosta da tua casa mesmo? Ou, na verdade, você não queria que o Senhor transformasse, mas você queria que o Senhor acabasse com isso tudo? Porque é um sofrimento. Então, o fato aqui é esse. Eu só posso orar com uma alma que libera bênção se eu tenho uma afinidade. E eu não crio afinidade se eu não gasto tempo. Então, essa é a tarefa que nós começamos a trabalhar aqui. E essa tarefa que eu começo a trabalhar com a rede também. Essa semana, você precisa, na verdade, esses 10 dias, você precisa criar afinidade. Essa é a palavra. Afinidade com a tua casa. E como que você cria afinidade? Gastando tempo com ela. E como que você cria isso? Eu vou dizer assim, 5 minutinhos. Que for 5 minutos. Mas você vai ter que começar agora a criar um vínculo. E o primeiro vínculo que se cria numa casa é uma coisa chamada mesa. Quanto tempo você não prepara a mesa para receber a tua família? Como que é servido o almoço na sua casa? Nas panelas? Né? Pega lá. Ou a mesa é posta para receber a tua casa? Às vezes, a gente fala de transformação, mas não temos afinidade. Olha o que ele diz. 10 dias, vocês preparam a casa. 14º, você traz o cordeiro. 4 dias vocês convivem com o cordeiro, para depois matar o cordeiro. Porque é fácil matar o que você não quer. Mas o difícil é você matar o que você ama. Qual foi a oferta de Abraão? Por que ele não mata Ismael? Oh, Senhor, eu vou sacrificar Ismael aqui. Né? Vamos sacrificar. É o meu filho. Vou sacrificar ele. Ele amava Ismael? Que sim. Mas, meu irmão, nem se compara com Isaac. Qual foi o sacrifício de Deus? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o anjo do Senhor e trouxe o arcanjo Miguel
trouxe o anjo Rafael, né, que a gente descobriu esses dias, trouxe, né, a gente começa a ver que não, o Senhor amou de tal maneira o mundo que deu o seu filho a quem ele amava. O que eu não tenho comunicação, o que eu não tenho conexão, o que eu não tenho afinidade não serve como oferta. O que não tenho amor, o que eu não expresso não serve como oferta. A oferta só serve aquilo que me custa e que eu sou apegado. Então o Senhor começa dizendo: cria afinidade. Esse é o tempo de criar uma afinidade com a nossa casa. Esse é o tempo de poupar os nossos primogênitos. Esse é o tempo de preparar minha casa e gastar tempo. Nós estamos clamando ao Senhor e pedindo para que Ele faça o nosso serviço. Nós estamos clamando ao Senhor pedindo para que Ele faça o que eu tenho que fazer. Nós estamos clamando ao Senhor e pedindo que Ele transforme a minha casa. Eu estou dizendo que o Senhor precisa ensinar os meus filhos. Eu estou dizendo que o Senhor precisa fazer isso. E aí, irmãos, e aí entra para mim um maior absurdo. Eu estou dizendo que a igreja faça isso. Olha, eu vou mudar de igreja porque a minha igreja, ela não faz isso. A minha igreja não faz aquilo. A minha igreja não faz isso. Irmão, a igreja não precisa fazer nada. A igreja é só o lugar de estar com os irmãos celebrando. A igreja não precisa nem ensinar você. Porque, na verdade, o Espírito Santo diz que ele ensinaria cada um o caminho que deve andar. Mas sabe qual que é o problema? Nós estamos escolhendo os nossos Moisés dessa geração. Os que vão subir um monte para falar com Deus e nos falar o que Deus está falando. Sabe, irmãos, eu creio que esse é o ano de nós não vamos mais sacrificar o Isaac, vamos sacrificar o Moisés. Esse é o tempo de sacrificar os Moisés da nossa vida. Os Isaac a gente até está conseguindo já. Já estamos ficando crente, né? Desapegado. Na verdade, já estamos desapegados do Isaac. Mas, meu irmão, como a gente tem a estátua do Moisés. Como a gente ainda tem essa estátua do homem forte, do pastor forte, do líder forte, aquele que vai me ensinar as coisas. Não, você vai ensinar a tua casa. Comece a criar afinidade na tua casa. Você vai ensinar a tua casa. Se nós olharmos para isso, a igreja ela não pode ser uma prótese de uma estrutura manca. A igreja não pode ser uma prótese de uma casa fraca. A igreja não pode ser uma prótese de uma instituição falida. Não digo como igreja, porque a igreja nunca é falida. A igreja é o corpo do Senhor. Mas eu digo a estrutura. A estrutura religiosa chamada igreja, não a igreja do Senhor. Veja só. Nós somos próteses. Nós temos a reunião das mulheres, porque os maridos não conseguem satisfazer as mulheres, os maridos não conseguem fazer com que as mulheres sejam satisfeitas. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu estava conversando, e eu tenho estruturado isso aqui. Quando eu digo o seguinte, que as casas precisam se estabelecer, e eu estou dizendo isso até de modo... Eu quero que você me ouça com um bom ouvido. Me ouça com um bom ouvido. Quando eu falo assim, eu quero chegar a um tempo onde eu não preciso mais pastorear mulher. Não é que eu não quero. É pela falta de necessidade. Entendeu? Pela falta de necessidade. Por não haver mais necessidade disso. Não é porque o apóstolo... Não. Entenda bem. Me entenda com bom ouvido. Me escute com bom ouvido. Por quê? Veja só. Não estou chamando e dizendo, como diz o apóstolo Paulo, não que eu me sinta pronto e não que eu me sinta feito para isso. Mas, olhando as estruturas, hoje eu tenho um pastor, um pai espiritual, o apóstolo José Garrido, apóstola Lúcia. Mas, raramente a minha esposa precisa ligar e dizer, apóstolo, ora por mim. Apóstolo, faz isso. Raramente. Bem esporádico, só quando é um sonho que ela teve, que eu falo, olha, fala com o apóstolo. Né? Por quê? Porque se ela precisar de oração, eu vou orar com ela.
Se ela precisa de um conselho, eu vou dar esse conselho para ela. Se ela precisa de algo, ela vai encontrar em mim o que ela precisa. Ela precisa ver em mim todas essas coisas. Ela precisa enxergar em mim esse sacerdote. Ela precisa enxergar em mim esse pastor. Mas o problema é que não temos isso. O problema é que nós precisamos e entendemos que hoje as mulheres já ultrapassaram há anos-luz os maridos. Os maridos hoje já estão praticamente, realmente, literalmente, e todos os mente abaixo das mulheres. Em um âmbito espiritual, os homens não conseguem mais acompanhar a estrutura das mulheres. No âmbito de conhecimento, os homens não conseguem mais acompanhar a estrutura das mulheres. No âmbito financeiro, as mulheres já estão muito mais economicamente equipadas. No âmbito ministerial, as mulheres são muito mais eficientes do que os homens. Então, como essas mulheres vão conseguir olhar para os homens e dizer, ore por mim? Se entendemos que o superior, ele abençoa, não vou dizer o inferior, mas aquele que está abaixo dele. Então, nós precisamos novamente voltar a estruturar as nossas casas para isso. Precisamos voltar a uma estrutura aonde a minha casa ela vai ser lançada diante do Senhor. E eu vou representar a minha casa muito bem representada. Os meus filhos verão isso. E eu não vou ser essa estrutura prótese. Eu não vou ser essa estrutura que vai dar um jeitinho naquilo que a casa não está dando. Não, nós vamos ensinar as casas. Então temos que gastar tempo. E para mim, o primeiro tempo que nós gastamos é o tempo da mesa. Não tem coisa melhor do que isso. Então, essa semana, você sabe o que você vai fazer? Vocês vão começar a equalizar 10 dias. Equalizar horários. Começa primeiro equalizando horários. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana, para mim, pode ser a semana pior que existe se nós não entendemos. Porque aí tem expectativa versus realidade. Aí a irmã prepara tudo, aí o marido atrasa. Aí pronto, meu irmão. É os dois pés no peito, 4 panelas voando, né? E aquela coisa toda. Não. Nós vamos começar com sabedoria e equalizar horário. O Senhor não nos força. O Senhor não nos força a estar com Ele. Mas o Senhor nos atrai. Essa é a palavra de Jesus. Jesus não me força a estar com Ele. Sabe, irmãos, tem uma questão, quando a gente coloca que todo o corpo, aí tem até a questão da lei da gravidade, né? Esses dias, eu ministrando aí, meu filho falou, oh, pai, deixa eu falar um negócio, deixa eu só te dar um conselho, meu filho, né? Dá um conselho aqui, que na verdade eu estava falando sobre a lei da gravidade versus a lei da aerodinâmica, ou seja, existe a lei da gravidade. Mas quando você entra na lei da aerodinâmica, você quebra a lei da gravidade. E ele falou, não, pai, não é bem assim. Na verdade, não é tudo que sobe e desce. Na verdade, é que a massa maior sempre vai atrair a massa menor. Entendeu? Ou seja, a Terra é uma massa maior. E você, como uma massa menor, você é atraído por isso. Ele falando, né? Ah, beleza, você está dizendo, vou acreditando, né? E aí, dentro disso, nós vamos ver que a massa maior chamado Jesus, ele atrai a gente. Ele não nos obriga a estar com ele. E nunca nos obrigou a estar com ele. Você entendeu? Nunca nos obrigou a estar com ele. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que é essa questão que o Senhor me atraiu para ele. Esse amor dele é tão irresistível que chega o ponto que nós não conseguimos mais ficar sem ele. E aí vem o ponto. Você precisa fazer da tua casa um lugar de atração, num bom sentido, ouça com um bom sentido. Ou seja, a minha casa vai atrair o meu cônjuge. A casa é um lugar onde vai atrair os filhos.
A casa é um lugar bom de estar e não um campo de guerra. A minha casa não é um campo de guerra. Por que somos feridos na casa? Por que as nossas maiores feridas são dentro de casa? Porque eu não entro armado dentro de casa, irmãos. Eu não entro com armaduras dentro de casa. Eu não entro municiado e armado dentro da minha casa. Minha casa é o lugar que eu ando despido. Não é assim? Chega dentro de casa, você vai tirar toda a tua roupa, toda a tua farda, todas as tuas armas e você vai colocar uma roupa íntima. Você vai ficar com um calção, você vai ficar com um pijama, você vai ficar, ou seja, você está desarmado. A casa é o lugar onde a gente se desarma. Entendeu? Por isso somos feridos lá. Por isso que a casa sempre nos fere, porque eu não estou preparado para isso. Eu estou preparado lá no mundo. No mundo, meu irmão, eu estou totalmente armado. Pode falar o que você quiser, que eu estou armado. Agora, em casa, eu não espero que as pessoas façam isso comigo, porque eu entendo que a minha casa é um lugar de paz. E a mesa, ela está estruturada nisso. Então, eu quero que você entenda, respondendo uma pergunta, sim, pode escolher uma refeição. O jejum dessa semana é uma refeição. Líquidos à vontade, óbvio, sem açúcar, e uma refeição. Mas essa refeição vai ser feita na mesa. A primeira coisa, irmãos, é a mesa. Quem mora sozinho, chama Jesus para sentar. Chama Jesus e senta, meu irmão. Senta com totó, com miau. Bem? Mas você também pode sentar e chamar um convidado. Chama alguém para estar contigo, assentado na mesa. Então, veja, a palavra correta aqui seria exatamente isso. Nós vamos quebrar as tarefas e nós vamos criar os hábitos. Por que a igreja não dá certo, irmãos? Eu tenho tocado nisso. Por que é ineficiente? Todos os projetos, apóstolo, né? Eu acho que é eficiente. Irmãos, sinceridade, eu não acho. Hoje eu tenho achado que a estrutura, não a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é outra coisa. Quando digo igreja estrutura, eu acho que ela é ineficiente. Porque por tanta proclamação, por tanto, como que eu posso dizer, por tantos estudos que nós temos, por tanta divulgação, por tanta rede, por tanta coisa que a gente está ouvindo de Bíblia, era para estar diferente. Completamente diferente. Completamente. Mas, exatamente isso. Renata, exatamente isso. Estas são as estruturas que nós não estamos percebendo. E por isso a igreja está sendo a prótese. Porque nosso trabalho consome muito do nosso tempo. Entende? Só um momentinho, queridos. Então, quando nós olhamos para essa estrutura toda aqui, nós vamos entender que todo esse processo que, eu vou dizer assim, que sutilmente, essa é a palavra, sutilmente foi quebrando as estruturas da casa. E uma delas, e eu sempre vou dizer isso, me escute com bom ouvido, e uma delas foi o feminismo, aonde trouxe a força da mulher para fora da casa e não para dentro da casa. Fez com que a força da mulher fosse colocada para fora da casa e não para dentro de uma casa. E aí ela começou a competir com o homem em vez de edificar junto com ele. Entendeu? E aí começamos então a quebrar. Não temos mais tempo. Irmãos, preste atenção. Já estamos no mês 4. Mal começamos, já estamos no dia 8. Eu não sei se você está entendendo que, na verdade, esse quebra, essa roda que não está girando, esses princípios distorcidos e quebrados, estão quebrando, e aí a gente está fazendo da igreja essa prótese, ou seja,
Se eu não tenho tempo, eu compro pronto. Se eu não tenho tempo, eu peço daí, vou dizer para casa. Se eu não tenho tempo de fazer uma boa comida, eu compro pronto. Porque tudo, como eu vou usar uma palavra aqui de dieta, né? Descasque mais e abra menos. É assim? Ou seja, coma mais natural do que artificial. Então, descasque mais as coisas e abra menos pacote. E aí você vai ter uma vida mais saudável. Então, o fato é que, se nós não voltarmos e atentarmos para isso, não tem como restaurar a palavra para Páscoa. A Páscoa tinha que ser preparada, eu não posso fazer, eu tenho que ter tempo para isso. Tudo que eu quero transformar não é na oração somente, é na atitude. E isso requer tempo. Irmãos, casa requer tempo. Família requer tempo. Entendeu? Tudo requer tempo. Fé requer tempo. Você já parou para pensar uma coisa, por exemplo, que eu não faço? Eu não faço. Culto online, eu não faço. Eu dou palavras, ensinamentos, eu faço online. Culto não. Por que eu não faço culto online? Porque, irmãos, se você não consegue tirar um tempo para estar congregando com o teu irmão, você já está quebrado e você não está percebendo. Sabe por quê? Porque é fácil hoje. Eu pego, abro a minha telinha, visto meu pijama, assisto a hora que eu quero o culto, coloco meu edredom, pego a minha pipoca, né? Estamos lá, no culto online. Por isso que a gente está quebrado e não sabe. Irmãos, como que eu vou ter comunhão online? Como que eu vou gerar filho online? Né? Porque o Lua me atende aí que nós vai fazer um filho agora. Irmão, é trem racional. Então não tem como nós termos comunhão online. Nós podemos até estar aqui nas instruções online, mas nós precisamos estar junto. A unidade faz isso, e isso requer tempo. Eu preciso parar o que eu estou fazendo para poder fazer isso. Eu preciso sacrificar. E aí sim, isso sim vai ser a preparação. Então, a Páscoa é a preparação para que realmente a minha casa esteja pronta. Então, nesses 14 dias, você vai preparar a tua casa para receber a Páscoa. Isso é Judá. Judá é a mão. Entendeu? É a mão. Judá é a preparação dos ministérios. Judá é a mão que pega. Judá é a mão que lança. A adoração, ela está muito mais do que uma canção. A adoração é o decretar, é o lançar guerra. E guerra você faz com espada na mão. E você precisa ter todos os dedos, irmão. Se um dedo teu está amputado, você fica inabilitado para empunhar a espada. Você não pode ter armas. Ou seja, não é que não pode, vai ser adaptativo. Vai ser adaptativo. Eu estava falando não pode, mas me veio uma figura na cabeça e já não tem como, pode, né? Tem em Goiânia tem um atirador, ele é um cara do Brasil, assim, ele tem sido conhecido no Brasil, ele não tem os dois braços, e ele atira com o pé. E, meu irmão, o cara é bom. O cara é bom. Você entendeu o que ele faz? Ele atira com os pés, só para você ter uma ideia. Mas veja só, nós precisamos, então, fazer com que as nossas mãos estejam prontas para isso. Então, essa é a primeira palavra para Judá. Judá não é cantar. Judá não é guerra somente. Judá é você entrar dentro dessa estrutura de preparação, ter uma casa forte. Isso é Judá. A adoração, uma vez eu escutei em um congresso na Colômbia, onde ele falava assim: o Senhor não está chamando aventureiros, o Senhor está chamando família.
E essa palavra nunca mais saiu da minha cabeça. O Senhor não está à procura de aventureiros. O Senhor está à procura de famílias. O Senhor não chamou somente Abraão, o Senhor chamou a família de Abraão. O Senhor não chamou só Pedro, o Senhor chamou a família de Pedro. O Senhor não chamou José, o Senhor chamou a família de José. O Senhor chamou a família de Noé. O Senhor incluiu todos. Mas é aquilo que eu falo. Aí veja só. Mas por que essas mulheres não eram mencionadas? Porque elas já estavam dentro do chamado desses homens. Elas já estavam metidas no chamado desses homens. Então não precisa ser mencionado. Porque quando se menciona o cabeça, o corpo inteiro é referido. Quando os céus mencionam Jesus, o corpo dele todinho está sendo mencionado. Você entendeu? Então entenda disso. Nós precisamos entender que eu preciso preparar toda a minha casa para isso. Então, você vai preparar toda a estrutura da tua casa a receber a Páscoa do Senhor. Não vai ser só no dia, naquela correria, mas você vai criar uma atmosfera de adoração na tua casa e não de murmuração. Lembre-se, adorar é diferente de murmurar, é o oposto. Porque adorar é o que eu projeto para frente. Murmurar é o que eu projeto para trás. Eu só murmuro daquilo que já aconteceu. E eu só profetizo daquilo que vai acontecer. Então, a adoração é uma arma profética. Quando eu estou adorando, eu estou profetizando. Senhor, rasga os céus e desce. Senhor, traga cura. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, manifesta isso. Eu estou profetizando. Eu lanço para frente. Eu persigo. Eu estou olhando para frente. Agora, quando eu estou murmurando, é porque eu estou olhando para trás, as coisas que não aconteceram. Entendeu? Então, eu preciso ser uma pessoa que seja uma pessoa que atrai, não a atração no sentido de sedução, mas aquela pessoa que vai ser o corpo maior, que vai atrair e vai atrair. Ou seja, eu preciso criar isso. Então a mesa hoje vai começar a ser posta. Irmãs, de preferência que você possa fazer isso, mas se a mulher, ou se é o homem que está escutando e não a mulher, faça isso. Não tem problema. Comece a criar o hábito. Bem, chega na tua casa, gaste um tempinho para fazer o almoço, depois vai lá, serve a mesa, coloca aqueles negocinhos, prato em cima, aqueles negocinhos e tal. Bota lá aqueles pratos, aqueles talheres, aquele copo do convidado, sabe, que a gente espera no final do ano. E aí você vai simplesmente preparar todas as coisas. Sou clash, beleza. Sou clash. Então, você vai lá e coloca isso lá, prepara tudo, sirva um almoço bom, gaste um tempinho a mais. Não gaste, né, no mercado fazendo miojo. Essa semana sem miojo, irmão, pelo amor de Deus. Sem macarrão instantâneo, sem nada dessas coisas. E nem miojo gourmet, né? Então veja só, um ovinho é bom, um ovinho é bom. Não descartar o menino, não. Ele não fez nada para nós. Então, a gente precisa estabelecer isso. Vamos estabelecer essa temporada de preparar a casa para receber tudo isso. Amém?
Eu creio que aqui começa o nosso tempo de transformação. Amém? Aqui começa o nosso tempo de transformação. Eu creio que a Páscoa vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Nós vamos quebrar o poder da miséria de dentro da nossa casa. Miséria não é passar falta das coisas. Miséria é não deixar herança. Veja só, queridos. Você pode ser rico, porém miserável. E todos aqueles que andam debaixo da miséria, todos os que andam debaixo da miséria, nunca deixarão herança para a próxima geração. Ele pode ter tudo, mas as heranças serão consumidas e a próxima geração não desfrutará de nada. Então nós vamos arrancar o espírito da miséria da nossa casa. Ter prazer de servir a casa. A gente só reclama. É porque precisa ter negócio. É porque. Não, não, querido. É cuidar da nossa casa. Cuidar da casa. Cuide dessa casa. Tenha prazer de estar na casa. Isso vai tirar a miséria de dentro de nós. Amém? Primeiro dia da palavra de Judá. Judá foi negligente com a sua casa. Um bom adorador, mas negligente com a sua casa. Adorador no sentido, um bom guerreiro. Né? Entendeu? Foi um cara excelente. O primeiro a ser escolhido na guerra. Porém, péssimo em deixar geração. Um dos maus de Judá foi negociar com a nora, pensando que era uma prostituta, a sua capa, o seu anel e o seu cajado. Veja só, queridos. Olha o que o cara negocia. Entendeu aqui? Um ótimo guerreiro, porém um péssimo sacerdote. Então nós vamos voltar. É tempo de Judá. Mas nós precisamos entender que esse é um tempo onde nós precisamos avançar, trazendo a direção certa. Se eu quebro um princípio, o princípio vai me quebrar. E não tem como transformar, não tem como transformar se eu não gastar tempo. O cajado eu vejo como ministério, o anel é aquilo que me identifica. E a capa seria a unção. Esse aqui é o que eu entendo, né? Vai ter, uns vão trazer muitos significados. Mas eu entendo que ele deixa a unção, ele deixa a identificação, a autoridade e o ministério dele, que apoia ele. Amém? Pega um óleo, depois que eu terminar, eu vou orar. Você unge a tua cabeça e começa a dizer isso, Senhor, eu vou preparar a minha casa para receber o Senhor. Pai, eu oro pelos teus filhos hoje. Nós declaramos que haverá um tempo de preparação e nós vamos tirar as próteses de dentro da nossa casa. Perdão, Senhor, por pedir que a igreja, que a sociedade fizesse algo que eu devo fazer. Perdão, Senhor, por nos encostar nessas estruturas para fazer o meu trabalho. Nos dê tempo. Hoje nós repreendemos toda a ação do tempo contra a nossa vida, em nome de Jesus. E proclamo casas abençoadas e que a Shalom do Senhor repouse sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aniversário. A túnica é a mentalidade, é aquilo que vai na cabeça. A capa é aquilo que vai nos meus ombros. A túnica ela veste, na verdade, perdão, a túnica ela era completa, né? A túnica ela veste. A capa e a túnica, ele seria isso. Agora que eu confundi aqui o negócio. Mas a túnica é a vestidura, as vestes, né?
Pai, nós oramos pela tua filha, que completa hoje 50 anos de idade. Nós proclamamos que a graça do Senhor e o jubileu se estabeleçam, um tempo de reconstituir as heranças perdidas. Nós proclamamos e damos essa palavra em unidade com os irmãos, que o Senhor vai restituir as heranças perdidas pelas gerações. Eu proclamo, em nome de Jesus, que as heranças serão tragas de volta e o Senhor liberará todas as coisas que foram consumidas. Nós abençoamos e proclamamos que a bondade do Senhor faça com que a tua filha possa crescer nessa nova estação. E esse ciclo seja um ciclo de derramar de bênção. Abençoamos e declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Que o Senhor possa trazer um brilho sobre a sua mente. Os entendedores entenderão. Mas que o Senhor te abençoe. Fiquem com Deus, queridos. Shalom, shalom e shalom. A oferta é feita, nós vamos, a partir das 18 horas, começa a temporada, né? Abre-se esse tempo do ano novo, essa nova estação. Hoje às 18 começa. O jejum começa agora, não uma refeição. Escolhe a tua refeição e vai. Até mais, queridos. Deus abençoe.